Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 6, pais zelosos e filhos rebeldes. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais que são: primeiro, os pais de Sansão; segundo, o nascimento de Sansão e sua formação; e o terceiro, a fraqueza de caráter de Sansão. O nosso textuário se encontra em Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 20, que diz: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. A nossa verdade prática diz que o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. A palavra-chave aqui é instrução. A palavra instrução, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz que é transmissão de conhecimento ou formação de determinada habilidade. Também significa ensino, treinamento e também significa educação formal, fornecida por estabelecimento de ensino. Primeiro tópico, os pais de Sansão. A palavra Sansão significa pequeno sol. O primeiro subtópico vai falar sobre uma situação espiritualmente deplorável. A palavra deplorável também, segundo o dicionário, diz que é abominável. Então era uma situação espiritualmente abominável. Juízes capítulo 13, versículo 1 diz assim: E os filhos de Israel tornaram, ou seja, voltaram a fazer, fizeram de novo, tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. É melhor ficar nas mãos do Senhor ou nas mãos dos filisteus? É melhor ficar nas mãos do Senhor ou ficar nas mãos do mundo? Pensa bem aí. Então o período dos juízes, ele abrangeu desde a morte de Josué, e também teve os anciãos que vieram depois de Josué. Então, desde essa época até a instituição dos reis, ou seja, até a instituição do primeiro rei de Israel, que foi Saul. Então, nesse período foi o período dos juízes. Então, o povo, em geral, ele vivia no pecado e poucos deles temiam a Deus de verdade, ou no coração realmente. Então, nesse contexto, uma família recebe uma visita especial do anjo do Senhor. Que família é essa? Vamos ver agora. Segundo subtópico, vai falar sobre a mulher agraciada. A agraciada significa que alcançou graça, que alcançou favor, ou que está com sorte. Juízes 13, 2 diz assim: E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. A palavra Dan significa juiz, ou um juiz, que esse aqui é um dos filhos de Israel e também uma das 12 tribos de Israel. Então, um homem de Zorá, Zorá é o nome da cidade, da tribo de Dan, Dan, um dos filhos de Israel, ou um dos filhos de Jacó, como preferir, cujo nome era Manoá. Esse era o nome do pai de Sansão. Então essa é a família, essa é a mulher agraciada. Manoá é o esposo da mulher agraciada, ou seja, essa foi a família agraciada. Por quê? Porque a mulher dele, sendo estéril, ainda recebeu a visita do anjo do Senhor. E vem a sequência aqui, Juízes capítulo 13, versículo 3. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Olha a promessa de Deus aqui mais uma vez. Ou seja, qual que é essa promessa aqui? A promessa que ele libertaria o seu povo do jugo dos filisteus. Aí vem o terceiro subtópico que diz assim: recebendo orientações divinas. Juízes capítulo 13, versículo 5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará, presta atenção, ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Da mesma forma que a gente fala sobre a reforma protestante, a gente fala, Martinho Lutero é o autor da reforma protestante. Ele deu início, ele deu o pontapé inicial na reforma protestante. Aqui, Sansão, da mesma forma. Sansão, ele dá o início, ele vai começar a livrar Israel da mão dos filisteus. Então não deu um livramento completo, mas ele deu início ao livramento. Tiveram vários outros juízes, mas a lição atual vai falar sobre Sansão. A palavra nazireu, ele é um homem separado e consagrado para cumprir um desígnio de Deus. Em Números capítulo 6, dos versículos 13 até o 21, vai falar todas as orientações sobre o nazireado, sobre o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, o que ele pode comer, o que ele não pode comer, o que ele pode beber e o que ele não pode beber. E também, inclusive, também um dos requisitos é o cabelo, é não passar navalha no cabelo, é não cortar o cabelo. Separado significa santo, então ele é um homem santo. Mas santo não são... Não, santo é todo
aquele que é separado para o trabalho de Deus. Consagrado é aquele que foi derramado óleo, ou seja, consagrado significa que é dedicado ao Senhor, é de uso exclusivo do Senhor. Eu queria consagrar meu carro. Cuidado, porque o seu carro, a partir do momento que você consagrar ele vai ser de uso exclusivo do Senhor, não é mais seu. Você não traz mais para a tua casa. Eu queria consagrar a minha casa. Se você consagrar a tua casa, ela vai ser de uso exclusivo ao Senhor, vai ser dedicada ao Senhor. Então isso não se faz. Então cabia aos pais de Sansão ensiná-lo e orientá-lo quanto aos requisitos do nazireado, porque ele acabou de nascer, ele não está sabendo de nada, e ele já era nazireu desde o ventre da sua mãe. Então a partir dali, nem a sua mãe também tomaria bebida forte. Juízes 13, versículo 4 diz: agora, pois, guarda-te de beber vinho. O anjo falando com a mulher, ainda, com a esposa de Manoá. Inclusive, não cita o nome dela, tá bom? Na passagem aqui não cita o nome dela. Nós não sabemos qual que é o nome da mãe de Sansão, ou da esposa de Manoá. Então agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Então aqui você já viu 3 requisitos, né? Vinho, bebida forte e coisa imunda. Você já viu 3 requisitos do nazireado. Não está completo aqui. Tem mais algumas coisas que nós falamos lá em Números 6, versículos 13 até o 21. Vai estar explícito, vai estar certinho de tudo que é o nazireado. Então o nazireado ele já deu início com a mãe de Sansão. Então a mãe de Sansão já não podia beber bebida forte ou bebida alcoólica, no nosso caso aqui, e nem comer coisa imunda. Valdecir, o que é coisa imunda? Coisa imunda é coisa impura. Existe uma lista lá em Levítico das coisas imundas ou das coisas impuras que o homem não deve comer. Existem os animais comestíveis e os animais não comestíveis. Está lá em Levítico também existe toda essa lista aí constando tudo que pode e tudo que não pode comer, o que deve e o que não deve comer. O resumo desse tópico diz que o Senhor escolheu Manoá e sua esposa para serem pais do remidor de Israel. A palavra remidor significa, a palavra remir, na verdade, significa tornar a obter ou obter de volta, no caso, o país. Então, o que Sansão ia fazer? Ele ia começar a remir, ele ia obter de volta o país, ou seja, Israel estava na mão dos filisteus, e ele ia começar a trazer de volta o país. O segundo tópico vai falar sobre o nascimento de Sansão e sua formação. Primeiro subtópico, o nascimento e desenvolvimento de Sansão. Juízes capítulo 13, versículo de número 24 diz assim: depois teve esta mulher, olha, faz questão de dizer esta mulher, por que tem nesta mulher? Esta mulher que era estéril. Então, esta mulher que era estéril, que recebeu a visita do anjo, que teve a promessa do anjo, então esta mulher, depois teve esta mulher um filho. Então, esta mulher estéril teve um filho, a quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Aí o versículo 25 vai dizer assim: e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Maanedã, entre Zorá e Estaol. Então o Espírito do Senhor estava incitando ele, quando ele começou a crescer, começou a desenvolver, o Espírito do Senhor já incitava ele de tempos em tempos para ir em determinada região. Aí vem o segundo subtópico, a família de Sansão. A Bíblia não traz detalhes sobre a vida de Sansão, mas sobre a vida dos seus pais, sobre a vida da sua família. Mas nós podemos retirar do texto ou inferir do texto que Manoá e a esposa dele, que não traz o nome dela no texto, tinha uma vida conjugal de confiança e também de temor a Deus. Primeiro, por quê? Porque alguns pontos aqui especificam isso daí. Primeiro, a esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. Ela recebeu a visita do anjo e ela foi compartilhar com seu marido tudo aquilo que ela contemplou, a visão que ela teve e o que o anjo falou para ela. Então Juízes 13:6 vai dizer assim: então a mulher entrou e falou a seu marido dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante a um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Que mais? Segundo ponto, Manoá orou insistentemente pedindo orientação de como criar a criança. Então a mulher recebeu a visita do anjo, a mulher veio falar com o seu marido, aí o seu marido já começou a orar para saber, pedir orientação de como que ele ia criar a criança. Meu irmão, a mulher não estava nem grávida ainda, ele já queria orientação de como criar a criança. Olha a fé dessa pessoa. Então Juízes 13:8 diz assim: então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Olha, você vê só, não estava nem grávida, ele já estava orando, pedindo orientação de como criar o menino. Um outro ponto aqui diz assim: os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em meio às chamas do altar. Então aqui já é mais para frente.
A mulher recebeu a visão, foi falar com o seu marido já pôs-se a orar, ele queria que o anjo voltasse novamente para poder dar instrução para eles. Aqui o anjo aparece para eles novamente, Juízes 13:20. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, eles ofereceram um sacrifício para o anjo ali, e o anjo subiu no meio das chamas, como vai dizer o versículo aqui. O anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre os seus rostos. Eles ficaram com medo. Manoá até comentou com a sua esposa, na sequência do versículo vai dizer, nós não anotamos aqui, mas na sequência do versículo vai dizer assim, agora nós vimos a Deus, nós vamos morrer. Aí a mulher dele diz assim, se Deus quisesse nos matar, não ia falar essas coisas com a gente. Ele fala, é verdade, né? É meio por aí. Então o relacionamento entre esposo e esposa tem impacto direto na formação dos filhos. Tem ou não? Sim, com toda certeza. Então, o relacionamento do casal vai ter um impacto direto sobre os filhos. E os filhos vão ver isso daí, vão ser influenciados, é uma palavra que vai estar para a próxima lição, vão ser influenciados por esse relacionamento entre os pais. É claro que o título da nossa lição é Pais zelosos e filhos rebeldes. Então, por mais que os pais sejam zelosos, nem sempre os filhos vão seguir esse exemplo. Eles vão ter o exemplo, mas nem sempre vão seguir esse exemplo. O terceiro subtópico vai falar sobre a formação de Sansão. Então, na vida adulta, Sansão ele começou a quebrar, começou a violar o protocolo do nazireado, sim, progressivamente. Então, começou devagarzinho, começou com uma coisinha e foi aumentando progressivamente. O nazireado está lá, como eu falei, Números capítulo 6, versículos de 1 a 7. Então, porém, seus pais fizeram a parte deles, educando Sansão segundo a orientação divina. Nós, como pais, devemos fazer a nossa parte também, educar o nosso filho segundo os preceitos de Deus, segundo o caminho que ele deve andar. Nós, estando no caminho, devemos orientar nosso filho a andar também, nossos filhos a andarem também no caminho do Senhor, criar ele diante da presença do Senhor. Então, existem pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho em que eles devem andar, mas, infelizmente, algumas vezes os filhos escolhem caminhos opostos ao dos pais, como nós já dizemos aqui, pais zelosos, filhos rebeldes, mas nem sempre é assim. Então procure dar o exemplo para que ele siga o seu exemplo. Então, a partir de uma certa idade, a responsabilidade é individual. Olha o que diz Ezequiel capítulo 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Aqui no contexto de Ezequiel, ele está dizendo assim, se eu mandar você avisar e você não avisar, a culpa é sua. Agora, se eu mandar avisar e você avisar e ele continuar no seu pecado, ele vai morrer no pecado dele. Porém, você está livre, está isento da sua mão. Agora, o que ele diz também mais nesse contexto aqui? O pai não pagará pelo pecado do filho e nem o filho pagará pelo pecado do pai. A alma que pecar, essa morrerá. Então, cada um é responsável pelas suas atitudes, cada um é responsável pelos seus atos. A salvação, ela é individual. Romanos 2,6, Paulo também escrevendo aqui aos Romanos, diz assim, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Ok? Então, se eu pratico boas obras, eu vou receber galardão. Se outra pessoa pratica boas obras, ela vai receber galardão. Se você pratica boas obras, você vai receber o galardão. Você vai receber o seu galardão, eu vou receber o meu galardão, outra pessoa vai receber o galardão dela. Cada um vai ser recompensado pelas obras que produziu, da mesma forma que vai ser condenado pelo pecado que fez. Então, cada um vai ser julgado individualmente. Outro sim, por exemplo, Caim e Abel. Pensa bem, 2 irmãos, não é isso? Eles tiveram a mesma formação, a mesma educação, porém tiveram comportamentos completamente distintos, completamente diferentes. Está lá em Gênesis capítulo 4, versículos de 1 a 5. Se você quiser ler, nós não vamos fazer a leitura aqui, tá ok? Gênesis capítulo 4, versículos de 1 a 5, vai falar sobre Caim e sobre Abel. 2 irmãos gêmeos, nasceram juntos, porém tiveram comportamentos completamente diferentes. Eu digo gêmeos, o texto não diz, tá? Eu digo gêmeos porque dentro do mesmo nascimento vai falar sobre que teve um e na sequência já teve outro. Por isso que eu digo gêmeos. A Bíblia não diz, ok? É eu que estou dizendo. O resumo desse tópico diz assim, os pais de Sansão foram fiéis às orientações do Senhor sobre a criação e nazireado do filho. Os pais dele fizeram certinho como deveria fazer. Porém, Sansão começou a crescer e começou a ter as suas próprias escolhas e começou a se afastar do caminho do nazireado. Aí vem o terceiro tópico que diz assim, a fraqueza de caráter de Sansão.
Primeiro subtópico, Sansão subestimou o poder do inimigo. Então, subestimar é achar que é muito baixo e superestimar é achar que é demais. Então ele subestimou, ele achou que o inimigo era muito mais fraco, que ele era muito mais poderoso do que o inimigo. Então Sansão, ele sabia da unção que estava sobre a vida dele para vencer os seus inimigos. Ele tinha essa unção desde o ventre da sua mãe. Então Juízes 15, do 14 ao 16, vamos ler só parte dele assim, no meio do versículo diz assim: queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Então ele encontrou uma queixada fresca de jumento, e estendeu a sua mão, diz que ele pegou essa queixada de jumento, e feriu com ela 1000 homens. Pensa bem, um homem só. Ferir 1000 homens, meu irmão, o camarada tem que ser. Mas não, era a unção do Espírito Santo sobre a vida dele. Não é ele, não é a pessoa, mas o Espírito Santo que estava sobre ele, que vinha sobre ele, que realizava essas obras poderosas. Aí ele começou a achar que era ele. Faltou o anjo esbofeteador lá de Paulo, né? Quando ele começava a querer se crescer, vinha um anjo e acertava ele. Então faltou esse anjo aqui para Sansão também. Juízes 14, versículos 5 e 6 diz assim: desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate, e chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Versículo 6, então o Espírito do Senhor se apossou dele. A palavra se apossou significa tomar posse. É isso mesmo, o Espírito Santo tomou posse dele. Ele não tinha mais querer, era o Espírito Santo que dominava sobre a vida dele. Tão poderosamente que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Então a forma do Espírito Santo trabalhar no Antigo Testamento era diferente. Ele vinha não como hoje, que ele vem e você continua fazendo o que você quer, pensando do jeito que você quer, tomando as decisões que você quer. Porque ele está na nossa vida, ele está no nosso espírito. O Espírito Santo vem habitar no nosso espírito assim que nós recebemos a Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Esses são os dias atuais. Então nós continuamos tendo as nossas vontades próprias, fazendo aquilo que nós queremos. Temos a direção do Espírito Santo, porém nós optamos por aceitar o direcionamento do Espírito Santo ou fazer a nossa vontade própria. Sansão, ou seja, no Antigo Testamento, quando o Espírito Santo se apossava de uma pessoa, essa pessoa fazia o que o Espírito Santo de Deus queria que ela fizesse. Ele não tinha escolha. Então a forma do Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento de trabalhar, do Espírito Santo trabalhar. Então Sansão ele foi se acostumando com a vitória sobre os inimigos. Ele não ficava cego, tá? Ele conseguia ver, saber tudo o que estava acontecendo. Então ele foi se acostumando com a vitória sobre os inimigos. Até que, lembra do até que? Até que, sempre tem um até que, sempre tem um ponto final, sempre tem um momento que vai acontecer o problema. Juízes 16, do 18 ao 21, hoje a garganta está ruimzinha. Juízes 16, do versículo 18 até o 21 diz assim: vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então aqui Dalila estava enganando Sansão. Sansão estava se achando o cara, acabou até contando o segredo para Dalila, o segredo do seu sucesso, vamos dizer assim, o segredo das suas vitórias, da sua grande força. Ele acabou contando, acabou entregando seus pontos, porque ele achava que ele era o cara e não tinha ninguém acima dele. Então olha o que aconteceu, versículo 19: então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Quem que é a força que estava com ele? A força que estava com ele era o Espírito Santo, ou provinha do Espírito Santo de Deus. Versículo de número 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele de seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes. Ou seja, nas outras vezes ele já tinha feito, ele tinha enganado Dalila, engambelado Dalila sobre o segredo dele, e ela falava essa mesma frase: os filisteus vêm sobre ti. Aí ele levantava, estava amarrado com corda nova, quebrava, seus cabelos estavam amarrados numa haste de tecelão, ele arrancava tudo, quebrava tudo, destruía tudo. Então ele sempre foi tendo vitória dentro desse contexto aqui com Dalila, enganando. Quando ele abriu o coração para ela, aí que o Espírito Santo se foi dele, porque as tranças dele, ou todo o cabelo dele havia sido rapado, ele, ao pensamento dele: sairei ainda esta vez como dantes.
da mesma forma que antes, eu vou sair agora e vou ter vitória da mesma forma. Só que chegou o momento do até que na vida dele. E me sacudirei, porque ele não sabia, sairei desta vez como dantes, mas ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. O Senhor já não estava mais na vida dele. Aí o versículo 21. Aí, aliás, nós podemos fazer uma aplicação para a nossa vida aqui. A gente acha que vai tendo vitória, e que porque o Espírito Santo está na nossa vida, a gente acha que nós estamos tendo vitória porque nós somos bons, nós somos fera, nós estudamos, nós que buscamos, nós que fazemos, nós que acontecemos, mas é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Aí quando nós começarmos a achar que somos nós, o Espírito Santo se retira da nossa vida, aí nós temos uma queda. E quão grande é a nossa queda? Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere. Ficou sendo escravo dos filisteus, girando o moinho lá no cárcere, sem os seus 2 olhos, perdeu completamente a visão. Isso acontece conosco também, quando nós achamos que somos nós já estamos perdendo a nossa visão. O filisteu não precisa nem vir e tirar do nosso olho o nosso olho físico, não, é porque nós estamos perdendo a visão, que é o Senhor que opera na nossa vida, que é o Senhor que trabalha na nossa vida, que é o Senhor que nos dá saúde, nos dá vida, para poder nos manter, para poder, não somos nós, é a força do meu braço que fez eu ganhar todo esse dinheiro, não, é o Espírito Santo de Deus na nossa vida, que nos deu condições para poder fazer isso, é o Espírito Santo do Senhor na nossa vida que nos abriu portas para poder ter um trabalho, ter um emprego decente. Então o apóstolo Pedro também alerta a igreja a respeito das artimanhas do diabo, coisa que nós temos que ficar com os olhos abertos. 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, vê bem, o diabo é o nosso adversário, não é adversário de Deus, o diabo é nosso. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão. Ele não é um leão, o leão é Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, como um leão, buscando a quem possa tragar. Lembra de Paulo quando ele fala das setas inflamadas do diabo? Ele está o tempo todo lançando as suas setas de fogo, suas setas de chama, e de repente no momento que nós damos uma brecha, essa seta vai passar e vai entrar na nossa vida. Nós podemos ter esse momento de sou eu, não é o Senhor, sou eu. Não, esquece isso, irmão, é sempre Ele, é tudo Ele. Nós somos feitos por Ele, para Ele e para a glória dEle. Então nós não podemos subestimar e também nem superestimar as ciladas do diabo e também nem ignorar as experiências dos nossos pais. Temos que valorizar a experiência dos nossos pais, as experiências que nós vemos as pessoas passarem, dando certo ou dando errado, e tirar proveito. Aquilo que é certo, pegamos para nós. Aquilo que deu errado, nós deixamos de lado. Aprendemos com as experiências alheias. É a melhor forma de se aprender. Então superestimar, quando eu digo assim, não tem perigo, o diabo não faz nada não, o diabo nem existe. Esse é o pensamento que ele quer implantar na nossa cabeça. O diabo não existe, o mal não existe. Então isso é subestimar o inimigo. Aí também tem aquele que superestima, né? Eu quero dizer para você que ele só tem poder na medida que nós damos a ele. Se você der poder para ele, ele vai crescer, ele vai ficar grande. Mas se você não der poder para ele, ele não vai ter. Pensa bem, lembra do livro de Jó? Então, de todas as perdas de Jó, nenhuma ele atribuiu a Satanás. Todas elas ele atribuiu a Deus. Olha só, Jó 1, 21 e o 22. E disse, Jó disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. 22. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, a culpa, ele não falou que era de Deus. Ele disse que Deus deu e Deus tomou. Mas ele não disse que Deus era o culpado por toda a desgraça que ele estava passando. Pegou essa daí? O segundo subtópico fala sobre a presunção de Sansão. Presunção significa opinião demasiada boa de si mesmo. É uma opinião muito grande a respeito de si mesmo. Essa era a opinião de Sansão. Ele achava que ele era o tal, que ele era o cara. Assim como muitos que a gente vê por aí estão se achando. A hora que o Espírito Santo de Deus deixar, meu irmão, o negócio vai ser feio. O maior inimigo de Sansão era seu próprio ego, assim como muitos. O maior inimigo é o próprio ego, é o eu interior. Então sua força vinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo. Então o Senhor, ele já não tinha mais a primazia na vida de Sansão.
Deus tem que ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. Aí ele passou a fazer o quê? Passou a buscar o prazer, ociosidade, luxúria. Então ele entrou por um caminho completamente errado. Juízes 14:1 diz assim: E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus. Então aqui é um ponto. Aí lá no capítulo 16, aqui lemos o capítulo 14. Agora lá no capítulo 16, versículo 1, diz assim: E foi Sansão a Gaza. Então todos esses lugares é o território filisteu, tá? Não é do povo de Israel, não. Todo território filisteu. Sansão foi a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Olha a situação do camarada quando começa na decadência. Já foi entrar a uma prostituta. Então é muito triste quando os filhos eles não conseguem ver mais a bondade do Senhor na vida deles. Porém, os pais devem continuar fiéis a Deus e nunca perder a esperança, assim como o filho pródigo, lá da passagem de Lucas, capítulo 15, versículos do 11 até o 32. É uma leitura bastante extensa, mas é muito bom fazer essa leitura, ver o filho que se debandou, que pediu herança antes do pai ter morrido, saiu, foi para a terra distante, gastou tudo, e depois voltou. Quando ele voltou, o pai estava esperando com os braços abertos, não quis nem dar ouvido para aquilo. Pai, pequei contra o céu, vem cá meu filho, já abraçou seu filho, chorou junto com ele e já mandou trazer a sandália, já mandou trazer as coisas de filho, nada de escravo, tudo de filho. Então ele não aceitou como seu funcionário, mas aceitou de volta como seu filho. Então essa esperança nós nunca podemos perder. Se você tem algum filho que está afastado, que está na droga, que está preso, não se importe com isso. Não se importe assim, coloque amor nas minhas palavras, por favor. Creia que Deus é poderoso para trazer ele de volta, para que ele tenha, que isso sirva de experiência na vida dele, para que ele nunca mais volte para esse mundo pecaminoso, para esse mundo de horror. O terceiro subtópico vai falar sobre manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Então são duas coisas perigosíssimas. Ninguém pode manipular Deus, irmão. Ninguém pode. E brincar com o pecado, muito menos. São dois extremos terribilíssimos, como diz aqui no livro de Juízes. Juízes capítulo 16, do 16 ao 18, diz assim: E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. Então ele não aguentava ser molestado, ser importunado. Aqui está falando de Dalila. Dalila significa dócil. Versículo 17: E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: Nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele era, ele sabia por que ele era, ele sabia tudo. Olha só, sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Ele sabia. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força e me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Versículo 18: Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora ele me descobriu dele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Deram dinheiro para Dalila para poder entregar o verdadeiro poder de Sansão. E ele acabou dando com a língua nos dentes, ele acabou se entregando, ele acabou entregando a verdadeira verdade que estava sobre a vida dele. Não era ele, mas o Espírito Santo de Deus. O nazireado dele era o motivo do seu poder, da sua grande força. Então Sansão ele entrou num terreno perigoso, ele brincou com coisa santa, brincou com as coisas de Deus. Muitos têm feito isso. Não podemos brincar com as coisas de Deus e também não podemos brincar com o pecado. Então ele pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo que o poder divino não ia faltar sobre a vida dele. Mas chegou o momento do até que. Então chega o momento que Deus entra com juízo, que Deus entra com justiça, aí não tem mais jeito, meu irmão. Aí derramou a taça, o cálice da ira de Deus. Quando ele transborda, aí não tem mais jeito. Aí não adianta oração, aí não adianta mais nada. Então ele afrontou o conselho dos seus pais para se envolver com uma mulher estrangeira. Juízes 16:4 diz: E depois disso aconteceu que se afeiçoou uma mulher do vale de Sorek, cujo nome era Dalila. Então aqui já foi... ele estava falando por quê? Porque o que era normal? O normal era o israelita casar com o israelita, o da tribo de Dan casar com o da tribo de Dan. Isso era normal. O que ele fez? Ele afrontou o conselho de seus pais e foi procurar uma estrangeira para poder casar. Então ele se deixou dominar pelas paixões carnais e também passageiras. Provérbios 22:6 vai dizer assim, o que todo mundo já sabe, né? Educa ou ensina ou instrui o seu filho ou a criança no caminho em que deve andar. Você não vai mostrar o caminho para ela, você vai estar dentro do caminho e vai ensinar ela juntamente com você no caminho em que deve andar.
até quando envelhecer, não se desviará dele. Isso é responsabilidade dos pais. Agora, a parte do se desviar ou não é a responsabilidade do próprio filho. Então, entretanto, sabe que as escolhas dos seus filhos serão de inteira responsabilidade deles. Todas as escolhas que eles fizerem são de responsabilidade deles. As escolhas, o resultado das escolhas deles são eles que vão colher. Então, Eclesiastes 11:9 também diz assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Então, esse é o problema. Você pode se alegrar, você pode se recrear, você pode se divertir, você pode fazer tudo que você quiser nos dias da tua mocidade. Tudo que você quiser, tudo que você quiser você pode fazer. Você só não pode ir para o céu levando uma vida de ímpio. Isso não pode. Agora, o que vai acontecer? Todas estas coisas que você fizer, todas as coisas que eu fizer, Deus vai nos trazer a juízo, tudo isso. Vai chegar o momento do até que na nossa vida. Até que, eu estou na casa de Deus, mas eu estou também nos botecos, nas boates, nas gandaias da vida, estou por aí, mas eu também estou na casa de Deus. Vai chegar o momento do até que na tua vida. Vai chegar o momento que Deus vai te trazer juízo. Vai chegar o momento que a taça da ira de Deus vai transbordar. Vai cair a gota d'água ali e vai transbordar. Aí Deus entra com juízo, com a justiça dele. Deus é amor, mas é justiça também. Deus nos ama, mas ele também é um Deus justo. O resumo desse tópico diz que as más escolhas de Sansão revelaram mais do seu caráter do que a sua própria criação. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério. Até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.